Levanta, escova os dentes, toma café, vai pro colégio, vai pra faculdade, pro trabalho, não vai pra lugar nenhum, depois almoça, malha, cochila, namora, vai ao cinema, ri, chora, corre na esteira, corre na praia, corre do ladrão, joga bola, vôlei, sueca, pôquer, joga conversa fora, beijo no rosto, beijo na boca, selinho de língua, pensa nela, pensa nele, não pensa em nada, vai pra balada, vai dormir, vai cuidar da sua vida, da vida dos outros, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no rádio, na mania do Brasil. Rádio Mania. Falei? Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o nosso espaço de saúde na TV e na internet. E uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, em colaboração com a Polícia Científica, detectou a presença de octodrina, uma substância da mesma família da anfetamina, em 10 modelos de cigarro eletrônicos de 3 marcas diferentes. Minha gente, o vape tem sido considerado por muitos pneumologistas o novo cigarrinho do capeta, por ser responsável por colocar muitos jovens até mesmo na fila de transplante. E outra coisa que surgiu como herói e agora está sendo considerada um grande vilão por vários médicos é o emidrato de zolpidem. Aquele remedinho que resolveu o probleminha de quem sofria de insônia, mas que está trazendo diversos outros transtornos para muita gente. E é por isso que a receita desse remédio, que é um hipnótico fortíssimo, está em processo de mudança e a gente vai entender agora o que muda na hora de comprar esse remedinho. E ontem a gente teve aqui também uma fisioterapeuta, né, comemorando aí o Dia Mundial da Fisioterapia. E ela alertou sobre o fato de muita gente ali, ó, dor no ciático, anti-inflamatório para dentro e não vai realmente resolver o problema, fica só alertando aí e melhorando o sintoma. E muita gente participou aqui no programa confirmando essa realidade. Então a gente vai saber também se é assim que a gente realmente vai se curar ali do ciático, se é tomando anti-inflamatório, um ciclo de anti-inflamatório uma vez por mês. Então participe pelas nossas redes sociais, o @consultórioaberto.tv, ou então pelo nosso WhatsApp, o 999597771. E pode entrar, que o consultório já está aberto. E nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o Daniel Jesus, diretor-secretário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Ele que é graduado em farmácia pela UFG e é especialista em farmacologia e mestre em gestão e pesquisa de desenvolvimento e tecnologia pela PUC aqui de Goiás. Muito obrigado pela sua presença, mestre, né? Que isso. Obrigado a você, tá? É um prazer estar aqui com você para a gente trocar um pouco de informação e fazer disso aqui um momento divertido, um momento de informação. Precisa, né? E a gente vai falar sobre um assunto que realmente acho que 11 em cada 10 brasileiros se automedicam, né? Vai ali dar aquela receitinha para si mesmo, vai ali um amigo, toma isso, resolveu, então vou lá, compro mesmo, né? Isso é um hábito mesmo? Cara, é um hábito, acho, de qualquer lugar do mundo, né? A automedicação, eu brinco que o que diferencia o ser humano de qualquer outro animal, a primeira é a necessidade dele tomar medicamento, né? Você nunca vai ver uma vaca, um cachorro preocupado em tomar medicamento. Eu tenho filha bebê que ela adora o gosto, por exemplo, do xaropinho, que às vezes, quando ela está em estado gripal, toma, e ela já, 8 meses, ela faz... já para ganhar o medicamento. O ser humano, ele desde muito cedo, ele aprende de alguma forma a lidar com esses sintomas, né? Principalmente dor. Não tem ninguém aqui que vai ter uma dor de cabeça e vai ficar aguentando essa dor de cabeça. A gente já sabe o caminho das pedras e ir lá e tomar o medicamento. Isso não é o problema. O grande problema é substituir, né, o diagnóstico, né? Então, você vai me perguntar, quando a automedicação é consciente? Quando a gente obedece o que é descrito. Toda embalaginha do medicamento isento de prescrição está escrito: não desaparecendo os sintomas, procure o médico.
médico. Eu já vi muita gente tomar todo dia o mesmo medicamento dor de cabeça. Eu nem gosto de falar a marca, mas eu vou falar. A Neusaldina. É tão íntimo que chama ela de Neusa. Né? Eu tenho que tomar minha Neusa todo dia. Tá errado. Ele não teve um diagnóstico de uma cefaleia primária. Pode ser que é uma enxaqueca, pode ser uma enxaqueca tensional, que de episódica vai passar a ser crônica. Então, a gente estava conversando no brief antes, né? Aquelas velhas muletas da vida, né? Em vez de eu resolver o problema, eu fico com a muleta e vou atrofiando a minha capacidade imune, a minha capacidade de resolver problemas. O sistema imune, as nossas defesas, tudo no meu organismo, ele trabalha sob demanda. Se eu facilito esse caminho, ele vai ser mudado na minha fisiologia. E isso acaba tornando uma certa dependência qualquer medicamento. Qualquer medicamento. Você estava falando do Zolpidem, é o mesmo caminho. O caminho da dependência é o uso irracional de qualquer substância. Maravilha, inclusive tem aquela lenda, né, da aspirina afinar o sangue. Tem muita gente que toma uma aspirina todo dia. É bom que você fala bonito, afinar. Eu ouvi, na minha terra é ralear o sangue. A aspirina, ela é um antiagregante plaquetário e ela pode ser utilizada, indicada pelo cardiologista em pacientes que têm algum risco cardíaco associado. Não pode ser usada em automedicação porque os riscos relacionados a ela, quando não é passível da utilização, e quem vai avaliar isso é o cardiologista, junto com uma série de fatores no risco cardíaco, ela passa a aumentar risco de problemas gástricos, hemorragia. Tem um alerta no FDA que mostra que, usada aleatoriamente, né, a proteção cardíaca não supera o risco, por exemplo, de sangramento cerebral. Então, muito cuidado, não use aspirina sem indicação médica, mesmo que a aspirina parece que é uma coisa simples, não é. É um medicamento que, por ralear o sangue, ou seja, ter ação antiplaquetária, ela pode aumentar sangramento. Quem já tem tendência a ter hemorragias, isso pode ser muito complicado. E a dengue, né? Agora a gente está na seca, não se fala mais nada, mas a dengue também, a gente tem a recomendação de não tomar aspirina. E aí você vem tomando aspirina a vida inteira e pega a dengue, altera? Altera, e não só aspirina, todos os anti-inflamatórios, ibuprofeno, nimesulida, piroxicam, todos eles são contraindicados em caso suspeito de dengue. E você está em Goiás, que é um lugar endêmico. Então, para dor, febre, se você quer usar um medicamento em automedicação, paracetamol, dipirona, mais preferível paracetamol e a dipirona. Mas acaba que o paciente, às vezes, ele quer usar coisa mais forte, né? Então, não pode usar o piroxicam, nimesulida, o ibuprofeno, o cetoprofeno, porque na dengue eles também têm esse efeito de antiagregação plaquetária, que é benéfico lá no cardiopata, mas é muito perigoso na dengue, porque uma das evoluções da dengue grave, né? Hoje a gente não chama de dengue hemorrágica mais, mas uma das evoluções é a perda de líquido intersticial, e essa antiagregação piora os sintomas e pode agravar. Você estava falando dos anti-inflamatórios, né? A gente ontem teve muita participação das pessoas dizendo, olha, eu tenho crises de ciático, só passa quando eu tomo anti-inflamatório. O anti-inflamatório também, a gente pode fazer um ciclo de anti-inflamatório todo mês? O que pode acontecer com a pessoa? Eu gosto de dizer o seguinte: para toda doença que ultrapassou o limite da sintomatologia, né, você precisa de um diagnóstico. Não é normal você sentir dor gástrica todos os dias, por 30 dias, e você ter que tomar medicamento em automedicação para isso. Isso é irracional. Então, não é normal também a dor ciática ser diagnosticada por comparação. Era uma dor parecida que eu tinha, era ciático. Né? E você vai notar que mais da metade dos pacientes que dizem ter dor ciática não houve um diagnóstico de imagem pelo neurologista ou por qualquer outro médico. Ele precisa ser diagnosticado. E o tratamento da dor ciática, ele é complexo, porque ela não é uma dor só inflamatória. O anti-inflamatório diminui a inflamação, não o motivo dela. Ele bloqueia a produção da prostaglandina e diminui os sintomas ali que falado. Mas a dor ciática, muitas vezes, ela é causada pelo pressionamento de um nervo, gerando um processo doloroso que a gente chama de dor neuropática ou neurogênica, que anti-inflamatórios não melhoram esse tipo de dor.
esse tipo de dor precisa de tratamentos fisioterápicos, precisa de tratamentos muitas vezes de psicotrópicos, alguns anticonvulsivantes para aliviar essa dor. E muitas vezes no exagero do anti-inflamatório, primeiro não está resolvendo a dor, segundo está tomando uma dose muitas vezes muito maior do que se pode, por um tempo muito maior do que o tempo necessário e pior, não vai resolver o problema. Se tem dor de padrão ciático, aquela dor de formigamento que sobe pela nádega, aquele padrão de dor tem que ter diagnóstico e o tratamento ele é complexo e muitas das vezes não vão se utilizar anti-inflamatório. Então precisa ter um cuidado porque cada um tem um padrão, às vezes é passível de cirurgia, então o medicamento ele não resolve o problema. Anti-inflamatórios não cura doença nenhuma. Eu te desafio, qual a doença que o anti-inflamatório cura? Nenhuma. Ele tira inflamação, mascara a dor e isso é problema. É igual, por exemplo, a mãe às vezes, eu tô aliviada porque eu dei a dipirona e abaixou a febre do filho. Peraí, você já sabe o motivo que tá com a febre? Quanto tempo que tá essa febre? Então, às vezes, eu acho que esse costume de dormir aliviada porque mascarou uma febre é uma falsa ilusão. Pelo contrário, às vezes era melhor ter deixado evoluir para saber se realmente cederia espontaneamente. Às vezes, a gente fala de males menores, são aqueles que se resolvem em 4, 5 dias. Mas a gente não deixa essa evolução porque a gente mascara. A gente falou até de anti-inflamatórios mais fortes, os corticoides, né? Porque eles mascaram e acaba que o cara tem a falsa ilusão que melhorou. Então não precisa ir no médico. A gente tem uma panaceia agora universal pediátrica. Sempre que acontece alguma coisa com a criança começa a tossir, começa a dar febre, as mães da brinquedoteca falam, dá um Alegra. Né? É o que a pediatra passa e então agora a Alegra é para tudo. O que acontece que as pessoas têm um remédio preferido e de repente cai no gosto? Assim? Eu falo que a gente chama de pedra filosofal, né? Ou seja, que transforma, é quase uma alquimia, né, mental. O Alegra é um anti-inflamatório, né? Na verdade, um antialérgico, um antihistamínico, né, seletivo, não dá sono, a fenoxanadina é muito seguro, né, muito seguro, mas ele é muito bom para aquelas crianças que têm rinite. E nessa época, aqui em Goiás, onde a umidade é baixa, a poeira é grande, né, os alérgenos são altos, é normal ter crises de rinite, onde dá uma coriza, espirro, tosse. Então, às vezes, a pessoa até confunde com gripe, com resfriado. E muitas vezes é um processo alérgico. E para processo alérgico, o Alegra funciona. Ora, mas às vezes tem febre, mas às vezes tem outros sintomas que não é o processo alérgico. Então, precisa do diagnóstico. Óbvio, quando é um processo alérgico e já foi caracterizado, né, ele é um medicamento isento de prescrição, é um medicamento seguro, mas tem alguns alertas, né? Não demore a procurar o médico porque pode ser um sintoma mais grave de uma doença infecciosa, como uma bronquiolite, uma pneumonia, outras coisas graves. Muito atenção, mamãe. Teve febre, prostração, não é alergia. O Alegra não vai funcionar. Então o Alegra não é uma pedra filosofal. Mas é porque, como é muito endêmico, vai no médico, o médico vai detectar que não houve processo infeccioso e ele vai indicar. Né? Era muito comum quando eu era mais jovem, quando eu tive a minha primeira filha, ela já vai fazer 18 anos, e eles passavam o Predizin. E é um perigo, porque é um corticoide. Né? Ainda bem que a panaceia é a Alegra, que é menos grave, né? Mas, por favor, passou de 3 dias de sintomas, né? Pode até usar o Alegra se não tiver febre, prostração, mas, no entanto, procure o farmacêutico e, principalmente se os sintomas se alongarem, o médico, né? Porque pode ser uma doença que pode se agravar. Quanto antes se instalar um tratamento correto, melhor. E dia 25 agora de setembro é o dia do farmacêutico, né? A gente está no mês do farmacêutico. Qual a importância da gente lembrar desse profissional, assim, sempre? Porque a gente só lembra na hora de pedir uma indicação na farmácia, né? Eu pedir desconto ou alguma coisa assim, né? O farmacêutico, eu vejo que a importância dele para a população é muito grande pelo acesso. Eu falo para vocês, às vezes, hoje a gente tem mais acesso a farmacêutico que a um padre. É mais fácil você encontrar um farmacêutico do que um pastor. É assim, você vai numa cidade, pode ser que antigamente a gente falava que encontrava um boteco, uma Assembleia de Deus e uma praça. Hoje você encontra o quê?
o boteco tá vazio, a Assembleia de Deus tá mais ou menos cheia, às vezes nem encontra, mas a farmácia é 4 na praça, né? Uma do lado da outra. Esses dias eu entrei numa drogazil, lá dentro tinha uma Pague Menos, né? Tá crescendo demais as farmácias, mas ali dentro é direito do consumidor ter acesso a um profissional de saúde. O farmacêutico é um profissional de saúde e ele está lá para informar sobre algumas indicações. Hoje, por exemplo, ontem eu estava em Lusiânia falando sobre a prescrição de contraceptivos para a prevenção da gravidez feita pelo farmacêutico. Então, muitas vezes a menina lá não tem como ir no médico, mas pode ir no farmacêutico fazer sua consulta e ter a sua ação contraceptiva e o planejamento familiar. O farmacêutico pode prescrever MIPs, então mesmo quando eu quero usar um medicamento que eu posso comprar sem receita médica, é interessante eu obter a consulta farmacêutica para fazê-lo de forma segura. Eu não estou dizendo que a gente não pode tomar o medicamento quando a gente tem sintomas. Isso é normal, mas fazê-lo com segurança. E o farmacêutico é o profissional habilitado para isso. E toda farmácia tem que ter um farmacêutico responsável de verdade, né? Uma coisa é o atendente, né? Eu queria até que as pessoas tivessem essa noção do que é um atendente de farmácia e um farmacêutico mesmo. Hoje é lei, é uma obrigação, enquanto a farmácia está aberta, tem que ter um farmacêutico à disposição do consumidor. Às vezes ele vai ser atendido por um atendente e quando ele tiver a dúvida, ele pode solicitar, você deve solicitar. Quero falar com o meu farmacêutico. Não tem um, não. A maioria das farmácias tem 2, 3, né? Hoje a gente tem um número muito grande de proprietários de farmácias que se habilitaram e se fizeram faculdade de farmácia e são farmacêuticos e estão regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, do qual eu faço parte. Tá? Então, o farmacêutico, além de ser saúde para a população, é um direito que ele tem. Se não tiver, você está sendo privado de um profissional que obrigatoriamente teria que estar lá prestando assistência a você. Não, e é importante, porque ali estudou a química, né? E falando em química, o farmacêutico ele não mexe só com medicamento, né? Que teve essa pesquisa da Universidade de Santa Catarina, que a gente está falando, o medicamento nada mais são que compostos, né? Que vão interagir de uma determinada forma no seu corpo. E a gente está tendo essa onda do vape. E o Conselho de Farmácia lá de Santa Catarina, junto com a Universidade de Polícia Técnico-Científica, foram lá e fizeram e viram que tem drogas pesadíssimas dentro do vape. E mesmo assim a gente tem uma campanha para legalizar, inclusive, né? É um assunto complexo, mas vamos pensar. A primeira vez que eu tive contato com os cigarros eletrônicos foi quando eu estive na Inglaterra por um tempo. Né? Eu tive um tempo interessante lá. E lá, o NDS, que é o SUS de lá, eles estavam distribuindo cigarros eletrônicos como um dispositivo para substituição das pessoas que são dependentes do tabaco, do cigarro de papel comum. É interessante que ainda se faz esse costume com a terapia de substituição, porque na teoria, um vape, ele é um queimador de resistência e aquele juice, que é aquele líquidozinho que tem lá, às vezes ele vem preenchido, às vezes você pode preencher, ele contém glicerina e propileno glicol, que é aquele mesmo composto que tem naquelas fumaças de show, né? E adiciona ali o princípio ativo básico de todo dispositivo fumante, que é a nicotina, que varia as doses, tem uns que são sem nicotina, e as doses vão variar de 3, 6, até Nix Out, quando tem alta dosagem de nicotina. Beleza, se você for perceber, nós temos menos substâncias no vape do que temos no cigarro comum, que é a queima do tabaco, das 5.000 substâncias. E nós temos aí 200 anos de pesquisas e uso indiscriminado de cigarro no mundo. Então, o histórico de câncer, problemas pulmonares já está bem descrito. Então, às vezes, o vape ele é muito novo para a gente ter tantos trabalhos como a gente tem outro papel. Não quer dizer que ele é menos inofensivo. Sobre a proibição, eu vejo 2 pontos que eu alerto para a gente perceber. Hoje no Brasil, todo o vape é oriundo de descaminho, principalmente contrabando, né? De tráfico mesmo de vape, a galerinha usa cada vez mais cedo. Primeiro ponto do vape, é muito difícil você descobrir quem está usando ou não
o cigarro eletrônico. E isso é a criança, começa muito cedo, né, achando, conseguindo esse dispositivo. Eu tenho notícia de crianças de 12, 13, 14 anos utilizando isso no banheiro da escola. Volta, o cigarro, você percebe que o cara fumou, tem 3 dias que ele fumou, você vai perceber. Tá sentindo Somente aquela... a gente que tem barba, é 1 ano e meio para acabar o fedor de cigarro. Você é jovem, mas na minha época a gente fazia faculdade, a gente, pra uma festa, a gente fumava mais do que quem era fumante, porque todo mundo estava fumando em ambientes fechados e mudou. Então o vape, ele tem outro problema. Como ele é ilegal, quem fiscaliza o que tem dentro dele de verdade? Quando você olha nos ingredientes, tá lá propileno glicol, glicerina, corante, coisas inocentes. Mas você viu lá na pesquisa de Santa Catarina colocando octadrina. Ah, esse dia eu vi alguém falando, pode ser uma reação. Quem conhece um pouquinho de química, como é o meu caso, é impossível uma reação com aqueles componentes dar uma anfetamina. Com certeza, propositalmente, para aquela determinada marca. O cara fuma, ele vai ter um efeito estimulante, poxa, esse aqui é bom, esse aqui é... E ele vai repetir o uso e acaba que é uma indústria muito lucrativa. As indústrias que fabricam o dispositivo são indústrias grandes, inclusive indústrias de ramos monopoliais de café e outros ramos, às vezes até concorrente da indústria do tabaco. Então são 2 grupos, um grupo que fala, quero proibir, mas o cigarro passa quase a ficar inocente, então eu tenho medo de transferir agora e aumentar uma coisa que a gente conseguiu no Brasil, que é diminuir o tabaco fumado, o cigarro. Mas, por um outro lado, a ausência da regulamentação também deixa a gente exposto a produtos que não tem como saber o que tem lá, né? E estamos perdendo impostos que poderiam estar sendo revertidos para a educação e saúde, o SUS, e não está diminuindo o uso. Então, eu não estou dando uma solução porque eu estou fazendo uma provocação, né? A regulamentação, ela precisa ser feita pela proibição, pelo controle ou pela uma ação educativa muito primordial, principalmente para diminuir o uso em adolescentes e crianças. Segundo, para controlar quais são os produtos que contém naquele dispositivo. E terceiro, informar da falta de segurança e fazer mais estudos mostrando comparativamente quais são os reais danos. A bebida alcoólica causa muito dano. Proibir a solução? A lei seca americana nos mostrou que não é muito isso. Se a gente proibisse o cigarro de papel... No Brasil, a gente tem um problema grave, que o cigarro de papel, boa parte dele, quase a metade dele, é ilegal. Ele vem falsificado de outros países. Esses euros aí que entram por aí. E com certeza, os 5.000 alcaloides que eu tenho, pode ser que eu tenha mais. E toda droga de abuso tem essa questão. Além do risco inerente da própria droga, a gente não sabe ao certo, por não ter nada que regule aquilo e não vai ter, o risco que a pessoa está tendo de se expor àquele produto. Essa questão da lei seca americana eu uso muito como exemplo de como é ruim. Existe um documentário que eu acho que eu já convidei até as pessoas aqui a assistirem, se chama Sexo, Drogas e Democracia. Pelo amor de Deus, maravilhoso. É uma provocação pequena, mas muito... Sensacional, porque ela fala isso. A partir do momento onde o governo finge que isso ali não existe, ele deixa aquilo ali um território sem lei. É como você falou, se realmente proibir, parasse com os vapes, ninguém estava fumando dentro de escolas. Está aumentando, é coloridinho, é saborosinho. E, em contrapartida, quando o Estado fala, não, isso não existe, é proibido, isso não está acontecendo, eu posso fazer o juice no fundo da minha casa. Lógico, e é pior ainda. Né? Sem nenhum tipo de... Se por um acaso fosse legalizado, a Anvisa ficaria responsável por essa fiscalização? É provável, a Anvisa ou a parte de Ministério de Agricultura, Alimentos, eu acredito que tem que fazer uma regulação. O que não pode é fazer a síndrome de Pilatos. Não, eu vou lavar a minha mão, é proibido. Porque não está resolvendo e não vai resolver. E principalmente porque a gente está perdendo dinheiro. Vamos pensar, na Europa regulamentado. Em toda a Europa, não existe nenhum país onde eles são proibidos. Mas são igual o cigarro comum, são controlados, menor não pode utilizar, existe um certo rito, uma certa fiscalização. O problema do Brasil é que 99% desses cigarros não vem da Europa, ele vem, infelizmente, do Paraguai, e a origem, como ele é muito lucrativo, ela é duvidosa.
até trocando um pouco esse processo, mas no mesmo assunto, isso acontece, por exemplo, com cápsulas que o pessoal está vendendo ilegalmente, não está ligado a nenhuma farmácia de manipulação para emagrecer. Esses dias uma colega apareceu com as cápsulas com alguma coisa verde dentro e ela falou, isso aqui são cápsulas naturais. Eu falei, cadê o rótulo? Ela não tem rótulo. Você pagou quanto nisso, pelo amor de Deus? 250. Quem trouxe? Um motoqueiro. Eu falei, você não sabe o que tem aí dentro? Ela, não, mas é muito legal, que eu faço muito xixi, eu fico suando e tô perdendo peso. O risco disso é muito grande. Não existe essa de confiar que é planta medicinal. Você tem que comprar produtos regulamentares, produtos que passaram pelo crivo da Anvisa, né? A galera do anabolizante compra medicamentos do Paraguai, que além do risco do próprio anabolizante, a origem daquilo, ela não está testada por nenhum órgão sanitário competente aqui do Brasil. Então, população, né, além dos riscos do próprio uso, né, eu alerto que o Vype ele tem esse problema. Né, a galerinha tá utilizando e não tem controle nenhum. Quem está vendendo é um tio que está lá no bar com... A gente já às vezes está em algum lugar, está lá vendendo aquele processo, você não sabe onde foi armazenado, como, ou se houve falsificação, da onde veio. Então, talvez a gente precisa, primeiro, uma situação de educação, o que você está fazendo aqui, falando de maneira clara, honesta, e eu gosto de falar dessas coisas de maneira muito simples, porque eu acho que o jovem vai ouvir, e de outra maneira a gente tem que estudar qual é a melhor receita para o Brasil. Na minha concepção, a proibição pura e simples, ela não é eficaz nesse tipo de substância, uma vez que ele já é homologado nos Estados Unidos, na América do Sul inteira, na Europa. Eu acho que a proibição não é o melhor caminho. Mesmo que eu acredito que o médico tem que falar o que ele falou, olha, vai ter transplante, vai dar problema e vai dar mais problema ainda, porque eu digo que produto novo, medicamento novo é igual namorado novo, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele é bom porque você não o conhece, né? Então não se iluda, saiu um novo medicamento para emagrecer, ele é ótimo até o tempo dizer que ele não é tão bom igual se pregava. Então, mais ou menos isso. Que sempre tem aquele tempo, que depois de um tempo, que realmente você vai ter várias pessoas para poder fazer uma amostragem legal. É maluco que o maior pesquisador se chama mercado depois de 10 anos. Uma aluna chegou para mim e falou, professor, a nimesulida agora está causando problemas renais. Eu falei, não. Ela, como não? Eu li. Ela falou, não, ela está causando problemas renais desde que ela foi lançada. Agora a gente está percebendo em números estatísticos que ela está provocando. O medicamento não passa a fazer mal de uma hora para outra. Nossa, antigamente a aspirina era tão boa, eu tomava Melhoral Infantil o tempo inteiro e não fazia mal para criança. Não, fazia, mas a gente não tinha as pesquisas para mostrar, por exemplo, Steve Jones, mostrar outros males que o Melhoral Infantil fazia. Eu, em vez de comer balinha, eu comia Melhoral Infantil. Né? De repente dava sangramento nasal, eu nem sabia o que era. Raliou o sangue, acabou a integração, a antiagregação. E ele era muito gostosinho. Cara, se a criança botasse a mão naquilo, até hoje, eu acho. Se me der de sobremesa, eu como. É muito gostoso, eu também como. Melhoral é melhor do que muito condimento que tem por aí. E criança, existe uma diferença? O adulto se automedicar e a criança é mais perigoso por estar em formação? A criança, o grande perigo, além da automedicação que o pai faz, e da maioria das vezes eles não têm habilidade técnica nenhuma para o fazer, né? A criança ela acaba sendo atraída por esses medicamentos. Né? Então, em casa, a gente tem que ter muito cuidado com acidentes. Boa parte dos acidentes por intoxicação por crianças é naquela idade ali de 2 a 5 anos de idade, que a criança tem uma curiosidade tremenda em experimentar. E alguns produtos, até inocentes, por exemplo, o sulfato ferroso, 3, 4 comprimidos de sulfato ferroso seria suficiente para matar uma criança de 1 ano e meio. Sério? Olha que maluco, e é um suplemento alimentar, é um MIP, é um medicamento não controlado. Às vezes a gente pensa que o medicamento que mata é o que tem tarja preta, que a gente pensa que o medicamento é igual ao karatê, quanto mais preta a tarja, mais forte, e não é. Medicamentos inocentes como o paracetamol, como a dipirona, como a fenoxifenadina, o antihistamínico, esses medicamentos podem, principalmente em crianças, causar intoxicação. Então, primeiro,
tente guardar os medicamentos em lugares seguros, que tenham um ambiente apropriado para mantê-los durante o prazo de validade. Não mantenha medicamentos vencidos ou violados na sua casa. Use o descarte nas farmácias. Hoje a maioria tem descartes racionais. Não jogue no lixo comum para a questão ambiental. E, por favor, tente educar as suas crianças a não usarem medicamentos. A maioria das pessoas foram criados a usar medicamento. Ah, se não fizer bem, mal não vai fazer. Não, medicamento é o seguinte, se não faz bem, ele vai fazer mal. Porque o mal está implícito no medicamento. Se os benefícios não são existentes, só terá malefício. Era na época da Covid. Por que a gente falava tanto? Não use o medicamento porque não tem a comprovação. É porque se ele não está fazendo bem, ele está fazendo o mal. Então, por favor, não use automedicação. Crianças menores de 2 anos, nem pensar. Né? Crianças de 2 anos a 12 anos, com muita parcimônia, consultando o farmacêutico em casos específicos, assim, no sentido de sintomas bem específicos, mas não desaparecimento de sintomas. Procure um médico, porque isso é muito importante para o prognóstico da doença. E a gente, agora tudo se resolve com remédio. A gente estava conversando, inclusive, com um hepatologista, e ele disse que antigamente cirrose era só de cachaça. Hoje está tendo muito caso de cirrose medicamentosa, porque antigamente a gente tomava 1 remédio, 2 por dia, e não era todo dia. Hoje a pessoa toma um remédio para acordar, acorda um ansiolítico para não ficar ansioso durante o dia. Aí na metade do dia dá aquela dor de cabeça, não sei o quê. E aí quando vê a pessoa tomou 3, 4, 5, 6, 7, tem gente que toma 8, 10 remédios por dia. Então por que a gente aumentou tanto essa quantidade de medicação que a gente está tomando? E é porque a gente está incapaz de resolver nossos problemas. Eu tive uma experiência na Inglaterra que eu tinha uma infecção de garganta que nunca se sarava. Ela sarava, eu tomava um antibiótico, ela melhorava, passava 1 mês e meio, eu tomava um antibiótico novamente, porque aqui no Brasil a gente tem um certo acesso, eu tenho um irmão médico, eu falo para ele, ó, me receita o antibiótico, essas coisas que todo mundo tem alguém para receitar. Isso acontece com quase todos os medicamentos. E lá na Inglaterra não tinha ninguém, a minha infecção de garganta estava lá, olhei, tinha placa branca, fui na farmácia, conversei com o farmacêutico, me tratou super bem, falou, mas aqui eu não posso liberar. Você vai ter que ir no médico, fala, não, é médico caro. Ele, não, público, vou agendar para você, tal. Me agendou, fui no médico. Um médico com origem indiana maravilhoso, tal, e chegou pra mim, conversou, perdi todo o meu inglês, gastei ele todo com o rapaz, porque no final eu quero falar, me prescreve um antibiótico. No final ele me prescreveu o ibuprofeno, um sintomático, um modulador imunológico para melhorar a minha imunidade, umas vitaminas. E eu olhei pra ele, e o antibiótico? Ele falou, eu não vou passar. Eu falei, poxa, tem bactéria aqui, eu preciso do antibiótico. Ele falou, eu tô vendo que você... Na época eu não tava gordo, assim, eu tava fortinho, eu tava com o corpo até bem. Ele falou, você tá com o corpo assim porque você malha, né? Eu falei, malho? E como que você faz? Você leva o seu músculo a um desafio. Você desafia ele, vai doer nos primeiros dias, e aí ele vai modificar a estrutura dele para adaptar aquela carga. Aí você vai aumentar a carga e você tá ficando forte porque você tá enfrentando, a musculação. O seu sistema imune tá muito atrofiado. Você não deixa ele trabalhar. Ele fala, faça um compromisso com você. Pega meu telefone e se você não melhorar em 1 semana só tomando medicamentos sintomáticos, modulador imunológico, o cara, inclusive, é receituário dele, você volta aqui que eu te prometo, a sua receita vai estar na sua mão e você vai escolher o antibiótico que você quiser. Engraçado, eu não voltei e tem mais ou menos uns 7 anos que eu não tomo antibiótico. Maluco, minha garganta não inflexionou. Ou seja, a saúde muitas vezes está em privar o nosso paciente do medicamento. Ensinar ele a enfrentar os problemas sem a muleta medicamentosa. O sistema imune é igual ao músculo, é igual ao meu cérebro. Se eu não tenho trabalho para pensar, se eu não tenho... Acaba que eu não vou desenvolver. Eu tenho muito medo dessa geração, porque a minha geração tinha que fazer um trabalho de escola, pelo amor de Deus, era uma Barça. E às vezes tinha que dividir a Barça na biblioteca com ninguém. Não tinha jeito, bater a máquina, que se você errasse, perdia a folha inteira. Então acaba que esse esforço que a gente fazia, talvez fazia o conhecimento ser mais valorizado. Como a gente tem muita informação, às vezes dá a impressão que está muito fácil.
como o cérebro, como o sistema imune, como o músculo do ciático, tudo na vida, como o sono, a gente precisa ter alguns desafios. E o medicamento ele pode ser uma ferramenta para ajudar, mas ele não pode ser um atrofiante, né, de desenvolvimento e de evolução da nossa população. A gente até foi engraçado porque até a própria fisioterapeuta falou que metade dos problemas de ciático da população seriam resolvidos fortalecendo a musculatura das costas. Né? E não, é o remédio. A gente quer essa solução no remédio, né? A gente gosta. E o remédio, ele tira o que faz o organismo adaptar. O organismo, quando libera ali as prostaglandinas, os processos inflamatórios, aqueles produtos, eles levam alguma vasodilatação, e essa vasodilatação leva nutriente para o músculo crescer. Então, se você fizer o movimento correto ali, né, você vai conseguir. Mas se você usar toda vez o anti-inflamatório, primeiro, nós somos intolerantes à dor, a gente nem espera sentir a dor. A gente dá medicamento profilático antes de sentir a dor. Então, eu lembro um livro antigo, né, de um autor até cristão que falava pelo simples prazer de poder dizer está doendo. Ele já falava lá na década de 90 da dificuldade, Caio Fábio, o nome dele, ele falava da dificuldade do ser humano em sentir dor, né, sendo que a dor ela é um processo sine qua non, um processo essencial para eu adaptar. Se eu não sentir dor, eu não me desenvolvo, eu não consigo limitar o dano. A dor limita dano. Né? E a nossa geração é uma geração que não consegue sentir dor, não consegue sentir tristeza, não consegue se resolver se não tiver um produto farmacêutico para auxiliar. E, na verdade, o produto farmacêutico ele é bom, mas ele pode levar a alguns casos dessa incapacidade e principalmente uma sobrecarga. O nosso fígado não foi feito para tomar medicamento. Ele foi feito para comida, foi feito para bebida, para coisas da nossa fisiologia. Então, por isso que Hipócrates, né, falava há 3.000 anos que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. E, na verdade, a gente inverteu muito isso. E a gente está substituindo o nosso alimento pelo medicamento e não vice-versa. Para poder comer pior, né? Para poder comer mais porcaria. Acho engraçado que a gente até fala que o brasileiro é hipocondríaco, mas o senhor pontuou muito bem que não é uma coisa exclusiva, não é um privilégio do brasileiro, no mundo inteiro. Inclusive nos Estados Unidos, o remédio é vendido em supermercado, né? E é uma sociedade que hoje, né, tem uma estimativa que 37% das internações são iatrogênicas, são oriundas a problemas relacionados a medicamentos. Maluco, né? Uma em cada três pessoas vão procurar o médico por causa de um problema secundário. No Brasil, a gente não tem uma estatística segura sobre isso. Mas se a gente for avaliar a fundo, e é incrível, a nossa população defende o medicamento. Eu nunca vi um pai confessar que deu um medicamento pro menino e o menino passou mal. Ele não confessa. Ele vai proteger o medicamento, ele vai dar culpa no tempo, em outra coisa, mas ele não vai culpar. É igual o cara que bebe muito álcool e de repente depois ele come a cereja, né, do drink e fala, rapaz, essa cerejinha não bateu muito bem, não. A gente defende tudo, mas a gente não culpa o medicamento. E a gente precisa ter uma cultura. Muitos males causados, ou muitos males que a gente tem na população, eles podem ter sido causados por problemas de medicação ineficiente. Estima-se que 85% das úlceras, 50% dos problemas renais crônicos são causados por anti-inflamatórios não esteroides. Medicamentos que são não tarjados, que a gente pode comprar livremente nas farmácias. Meu Deus. E nos Estados Unidos a gente pode comprar no mercado. Sim, e aqui a gente teve até, né? Chegou aí para o Congresso essa ideia e ainda bem que... A justificativa é que vai aumentar acesso. Cara, se tem uma coisa que brasileiro não tem problema é de acesso à farmácia. Porque nós temos farmácias em excesso, inclusive. Né? Você vai na Europa, por exemplo, né? Eu sou pobre, mas eu já tive algumas oportunidades de estar lá. Eu sou europeu de cidadania espanhola, né? De passaporte pelo menos, mas brasileiro de nascimento. E o que eu jamais sinto falta nas ruas é de farmácia. A gente tem que andar aí 4, 5 quarteirões para andar na farmácia. Eu desafio você a andar em Goiânia mais de 300 metros e não achar uma farmácia. Cada 4... Cara, você vai botar isso no mercado por quê? Não tem essa justificativa. É uma justificativa só macroeconômica, econômica, para gerar mais dinheiro. E o pior, no mercado o acesso ao farmacêutico seria muito mais difícil. Né? Então, eu vejo que a gente teria que restringir o acesso ao medicamento de alguma forma, educar a população desde do colégio. Na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas são educadas na escola
ao uso racional de medicamento. Então eu lembro de ver alguns filhos de amigos que na escola eles aprendiam a ser educados financeiramente, educados nos afazeres domésticos e educados ao tomar medicamentos. Então eles já sabem. É tão maluco que, por exemplo, um menino americano e europeu sabe usar desfibrilador. Hoje no Brasil eu fico pensando, cara, eu sou farmacêutico, nós temos farmacêuticos, mas nós não temos desfibriladores. A gente anda no Chile, tem um desfibrilador a cada esquina. E quantas pessoas, a gente teve a morte, por arritmia, não estou fazendo juízo de valor, de um jogador, ele era, eu não sei se sim, uruguaio, em campo, e não foi usado o desfibrilador, não foi usado tardiamente, mas você nota que a criança de 12, 13 anos, ele tem já a formação para saber utilizar, fazer outras questões. A gente sabe contornar choque anafilático, vai para as montanhas, compra a canetinha de epinefrina e ele sabe quando está tendo uma reação alérgica e utiliza. Então, eu acho que a farmácia ou a educação farmacêutica tinha que ser uma disciplina básica, que a gente lá na formação fundamental e na formação média, a gente tinha que educar as pessoas. E o que você está fazendo é um trabalho público, que você está provocando esse processo. Igual o brasileiro é mal educado financeiramente, eu não aprendi a usar um cartão de crédito, eu não aprendi a fazer financiamento, eu não aprendi a investir meu dinheiro, A gente é mal educado, até sexualmente mesmo, a gente, a noção de assédio e outras questões, a gente não é educado na escola. Eu acredito que a educação medicamentosa é uma falha no nosso sistema também. A gente tem escolas que dão letramento, enquanto os países mais, digamos assim, de ponta nessa questão da educação já entendem que não é só o letramento que conta, Precisa ter essa educação mesmo, seja ela cívica. A gente perdeu muito quando saiu o SPB. O SPB, moral e cívica. Cara, era bom. Educação para o lar. Você não teve educação para o lar? Eu aprendi a fazer. Você da minha idade, educação para o lar. A gente aprende, mas são coisas... Muito legal. Exemplo, me fala uma criança que sabe o hino da bandeira. Não sabe, o hino da independência. Cara, eu acho que essas noções educativas a gente perdeu ao longo disso. Perdemos, inclusive, na moral e cívica, tinha questões de, por exemplo, de automedicação, falava de uso e abuso de drogas. Eu acho que a gente tem que voltar a falar isso, até de forma mais clara, e ser uma voz que não seja internet apenas, E a gente tinha, por exemplo, uma coisa que eu achava fantástica, que era a Organização Social e Político Brasileira, que era o SPB, onde a gente aprendia o que cada um dos poderes fazia, o que era o presidente, o que era o Senado, o que a Anvisa fazia, isso. Então você entendia, tinha um panorama mais ou menos de cada um. Hoje a gente tem uma geração que não sabe, a gente vai ter eleições agora e tem vereador prometendo coisa de executivo, tem prefeito prometendo coisa de legislativo e tá tudo certo. E o pior, a gente tinha uma democracia extremamente jovem ou inexistente, No meu início, eu não vou contar o governo Sarney como um governo democrático, mas assim, era muito jovem, os processos. A gente não soube aproveitar esse desenvolvimento. Eu acho que precisamos pensar em educar, e o medicamento é falta de educação. O brasileiro é mal educado para tomar medicamento. Nossa, essa é muito boa. E lembrando, a gente estava falando da lei seca, o senhor tinha citado a lei seca, foi quando a máfia explodiu nos Estados Unidos. Ou seja, quando a gente tem remédio ilegal, trazendo remédio ilegal, vape ilegal, tudo que, como você falou, o governo lava as mãos e deixa a coisa correr, alguém está ganhando muito dinheiro. E alguém não quer que legalize. Eu falo pra você, eu acho que chega num ponto que não quer que legalize, e eu não tô falando que eu sou a favor, pelo amor de Deus. Eu não tô defendendo a legalização. É a mesma coisa de outras posições, O Brasil, ele acha que resolve as coisas proibindo. Não resolve. Eu posso ser contra a droga, mas eu preciso regular isso de alguma forma. A regulamentação pode vir com a proibição, com a força policial. Não sei qual a estratégia. O que não pode é lavar a mão. É culpa da Anvisa. Não é. A Anvisa não tem que legislar sobre nenhuma proibição ou nenhuma liberação. Isso é questão legal. A Anvisa regulamenta uma lei. A Anvisa não faz lei.
né? Mais uma vez, o SPB faltando, né? A pessoa acha que a Anvisa tem que regular isso, né? Às vezes também, no Brasil, a gente tem uma bagunça e às vezes a gente não sabe o que o judiciário pode fazer. Para que serve um deputado? O deputado serve para propor isso, limites sobre isso, inclusive fortalecendo o Estado. Até economicamente, né? Em vez de ficar taxando, vamos taxar o que precisa ser taxado. E muitas vezes a regulamentação de algumas coisas no Brasil poderia dar um salto positivo, inclusive tributário. Eu vejo que nesses países como a Inglaterra e a Europa, esse tipo de dispositivo é muito caro. Porque a hora que você vai usar o tax, a gente tem todo o direito de saber o tax, lá a gente compra um produto sabendo qual que é o... Quanto que você está pagando pelo produto e pelo... dispositivos fumantes, né, tanto cigarro, cachimbo, o vapor, né, eu não vou falar que eu nunca usei, lá, jovem a gente usa, eu sou jovem, né, mas assim, você tem noção e mais de 70% do produto era tax, ou seja, era retorno para o Estado, porque o Estado sabe, porque é um Estado igual ao brasileiro, um Estado que tem saúde integral. Mas o que ele faz? Ele retorna o dinheiro para fazer investimento. Tá? Então, quando eu apregou o cigarro ilegal, eu estou tirando dinheiro do Sistema Único de Saúde e estou burlando um sistema que vai me tratar lá na frente. Ele precisa, ele é obrigado a me tratar, porque é um direito constitucional. E dando dinheiro para contrabandista. E dando dinheiro para bandido. E é isso aí, com todas essas provocações, a gente vai ali para um rápido intervalo e depois a gente volta para saber a opinião de vocês aí, tá bom? Até daqui a pouquinho, que tá pegando... Tem candidato que tem propostas de criar o corredor da morte. É quase um vale-tudo para ganhar seu voto. A promessa da faixa da morte é uma delas. Faixa de ônibus é para ônibus. Escutem o que foi publicado no jornal O Popular. Os prejuízos para os motociclistas são muitos. Estarão expostos a sinistros de trânsito. Vote 55, Vanderlan Prefeito. Uma Goiânia com mais mobilidade e um trânsito humano e seguro. Doutora Natália Queiroz, 55321, pela saúde e educação. Vote certo, 55700, Bertão do Bicicletão, esse é bom. Sou Isabel Signorelli, meu número é 55500. O nosso trabalho é em prol do folclore e a cultura popular. Lucélia Rodrigues, a força feminina e o poder da superação, dando voz a quem precisa, 55777. Adriana, eu já tem 2 anos que eu tô com encaminhamento no postinho e nunca sai. Dona Nilda, e um dos meus principais projetos é a construção do Hospital Geral Municipal com recursos federais. Eu já tenho o compromisso do presidente da República com a verba para a construção e também para a manutenção. O Hospital Geral vai ter 300 leitos, 10 salas cirúrgicas, atendimento em especialidade médica. Bom dia, Adriana, que chegou a nossa vez. Goiânia precisa de um prefeito que cuide dela, como eu cuido de Goiás. Com Sandro Mabel, Goiânia vai ser a cidade da família. Segura, sem drogas, uma cidade do bem. Limpa e linda para você e para nossos filhos. Eu aceitei o desafio. Meu plano por Goiânia é um plano comigo, com Deus, com o Caiado, cada um dessa cidade. É 44, é Mabel já. E já estamos de volta aqui com o Daniel para poder tirar algumas dúvidas de vocês. Eu já vi uma que já apareceu outras vezes aqui, mas né, a gente não tinha um farmacêutico mestre aqui para explicar por que alguns remédios são proibidos em um país e permitidos em outro, como é o caso do ibuprofeno e da dipirona. Especificamente, né, o ibuprofeno não, a nimesulida. O ibuprofeno é quase unânime, quase todo mundo pode, tá? Mas a dipirona sim, a dipirona nos Estados Unidos e na maior parte da Europa, né, ela é muito controlada ou ela é proibida. A dipirona, ela tem um perfil de analgesia muito parecido com o paracetamol. Mas a dipirona tem um efeito colateral, né, que é raro, mas ele não é previsível, ele não é dose dependente, ele é idiosincrásico, ele pode acontecer em alguma parte da população e é potencialmente fatal, que é a granulocitose. Né? Então, como a gente tem a granulocitose, quer dizer que você perde
né, você cai uma célula sanguínea que é a célula da sua defesa. Você perde os glóbulos brancos de uma maneira muito rápida, dando uma anemia chamada anemia aplásica, que é passível de morte, tá? Então, é raro acontecer, tá? Mas quando acontece é potencialmente fatal. O paracetamol não tem esse perfil de efeito colateral. Uma paracetamol em dose alta pode dar hepatotoxicidade. Sim, mas é em dose alta, né? É prevenível. Se você manter a dose dele no limite que é estabelecido, ele é muito seguro. O perfil de analgesia é muito parecido com a dipirona, né? O preço hoje é muito parecido. Então eles notam o seguinte: se eu tenho um representante que não tem esse problema, eu tiro para a população escolher o que eu julgo mais seguro. Então essa é a justificativa, né, científica. No Brasil eu não vejo espaço macroeconômico em termos de sistema único de saúde para tirar a dipirona. Por exemplo, principalmente na forma injetável. Uma ampola de dipirona custa centavos, é troco de pão. Você compra pão, não tem troco da dipirona, é barato demais. Aceita dipirona? Paracetamol não. Paracetamol, ele comprimido é barato, mas ele injetável, ele é caro, né? Ele ainda não é tão popular, então isso poderia dar uma sobrecarga no SUS num país que tem doenças endêmicas febris muito grandes, um país que chikungunya, dengue é muito comum. Então, eu vejo dos dois lados. Esse dia alguém me perguntou num programa de entrevista, essa proibição não pode ser interesse econômico de farmas para vender analgésicos mais jovens, mais novos, analgésicos que estão no mercado para fazer uma rotatividade? Porque se você está resolvendo toda a analgesia com dipirona e paracetamol, que é muito barato, vai perder espaços que estão sendo lançados. Se for isso, eu não vou falar aqui, mas esse é um bom motivo para também regular alguns tipos de medicamento. Maravilha. Olha, a gente tem algumas outras perguntas, principalmente sobre medicamentos como bupropiona, Depakote, ansiolíticos. Alguma recomendação em relação a isso? Todos esses medicamentos aí são usados sob prescrição médica. No Brasil, a gente gosta de medicamento tarjado, a gente gosta daquilo que não pode. Quanto mais proibido o medicamento, mais o brasileiro gosta. Né? Igual, por exemplo, eu vou ser sincero, o Zolpidem agora é receita azul. Tá bom. Na prática, ele já era de prescrição e retenção de receita. Né? Todo médico tem receita azul e os médicos já estavam passando o Zolpidem. Então não vejo isso como um diminuidor. Por exemplo, o clonazepam, o Rivotril, vamos colocar porque é mais popular saber o nome comercial principal. O clonazepam, o Brasil é o maior consumidor de clonazepam que tem no mundo e é de receita azul. Nós consumimos anabolizante mais do que só perdemos para os Estados Unidos. E aqui em Goiás, por exemplo, é de receita azul. Então eu não vejo que essa medida, ela é eficaz. A medida eficaz é educar a população que ela existe alternativa para insônia, que não é só o Zolpidem. Eu não estou falando que o Zolpidem, alguém falou aqui, ele não contou, mas eu vou contar, falou, eu tomo há 3 anos e nunca senti nada. A maioria não vai sentir. Né? Mas